começo dos anos 80, com a diminuição da disco e outros movimentos que tinham, começou a dar um boom, assim, um pulo de bandas, começaram a ter bastante bandas, e aí começou a ter um interesse em alguns bares de chamar as bandas para tocarem, né? Porque o movimento estava começando a crescer, né? De heavy metal, de punk rock, de gótico, né? E então, assim, na metade dos anos 80 também teve o Rock in Rio, né? Que isso aí tudo foi, assim, acrescentando o público pro movimento geral de rock, né? Tem uma coisa muito interessante que acontece, e isso não é uma característica do ABC, é uma característica dos grandes centros industriais no mundo. Assim foi na Alemanha, foi em Seattle, nos Estados Unidos, foi na região industrial inglesa. São nesses polos industriais, o ABC não é diferente, onde surgem os grandes movimentos, né? Normalmente até os movimentos um pouco mais rebeldes. E aqui não foi diferente. Os anos 80 aqui foi muito rico musicalmente falando para ser independente do ABC. O ABC é roqueiro por naturalidade. Mas nós tivemos esse perfil um pouco mais alternativo, um pouco mais de vanguarda, que esses centros industriais trazem. Até os anos 80 todo mundo era cabeludo. Aí tinha os hippies e os roqueiros. Porra, mas a primeira coisa que você escutava era rock and roll. A gente conhecia o básico primeiro. Todo mundo que entrava pro rock conhecia era Led Zeppelin, Black Sabbath, a pegada Iron Maiden, que veio depois, essas coisas aí. Aí você pegava, deixava o cabelo crescer um pouco, metia uns pet na calça e já era um roqueiro. Aí você descobria, pô, se eu botar uma gandola velha e um tênis velho, tem uns caras igual eu, não preciso ser boy e ter roupa da Zump na época, Zeta Zuca, aquelas coisas que apavorava, né? Que não tinha dinheiro pra comprar All Star, que era caro, a gente usava que chute. Aí você descobria que o coturno velho no pé fazia sucesso na escola, beleza, tá pra mim isso aí. Mas aí teve um filme americano chamado Warriors, Selvagens da Noite, né? Então, o que aconteceu? Esse filme, a gente ia no cinema, eu assisti, né? Falei, puta, esse filme, não sei não se vai ser sadio aqui, né, pra gente. E como esse filme era muito violento, porque era dividido em gangues também, o que aconteceu? Então o pessoal começou a imitar um pouco esse filme e aí começou a ter muitas brigas, né? Assim, de 84 em diante, ficou muito complicado para quem morou aqui no ABC, né? A gente saía e não sabia se ia voltar, né? Então ficou muito difícil, morreu muita gente, muita treta, né? Briga sempre teve. Santo André sempre teve briga, tem até hoje. Só quem tinha ideal mesmo, formado, eram os carecas do ABC e alguns punks que pensavam em politizar o negócio. E todo mundo fala da violência da carecada, né? Os carecas violentos, os carecas só batiam em quem precisava. Eles eram, assim, aqueles caras que gostavam de circundar ali na região do terminal de trem, entendeu? Da rodoviária. Então você via ali, o bicho pegava, né? Eu cheguei a fugir de careca do ABC pra caramba. Corri, a gente já saiu na porrada, já me machuquei, já machuquei o outro, né? Mas era coisa assim que ou você ia pra cima ou você dançava. Então eles ficavam andando pela rua querendo pegar o pessoal, né? O pessoal que não digamos que não fosse ligado ao lado mais radical, né, da ideologia, né? Se bem que eu nem sei que tem ideologia esse pessoal aqui no ABC, mas enfim, isso é papo para outro documentário. Aí abriram o aeroporto, o pessoal começou a vir de São Paulo, porque o aeroporto tinha mais estrutura. Era um lugar, nossa, pirando assim, ó, o bagulho era louco. Abertura pra tudo. Lá fala, que é isso, meu? Como que o cara faz um lugar desse, doideira? Som bom, DJ bom, tudo bom. É interessante que começou por acaso, né? Existia um barzinho aqui em Santo André, chamado Aeroporto, em 1985. E na época eu já curtia alguma coisa mais europeia. Então eu buscava muitos discos hoje Galeria do Rock, mas na época não era Galeria do Rock. Nós tínhamos algumas outras casas, umas 2 ou 3 lojas que traziam alguns discos pra gente da Europa, né? Então eu gravava e levava pra esse barzinho. Colocávamos lá no tape deck e o pessoal ficava ouvindo. E o pessoal começou a perceber que era uma coisa diferente, e começava a afastar as mesas. E aí, um tempo depois, 2, 3 meses depois que a gente fazia isso todo final de semana, o pessoal já estava dançando. Daí surgiu a ideia do dono de transformar o bar num bar dançante. Então, fazer uma primeira reforma e transformar o aeroporto num bar dançante. E aí abriu uma casa chamada Fronte,
que assim, especializada em som gótico, né? O som gótico, ele já é um estereótipo. Então, a partir do momento que ele se torna um estereótipo, ele, na minha visão, ele deixa de ser alternativo. Porque o alternativo é aquele que tem uma postura diferenciada de tudo. E lá a gente tinha um som mais alternativo, né? Tanto que eu até, por gostar de música alternativa, eu acabava me dando melhor com o pessoal do front, né? Então lá você estava ouvindo Sister of Mercy, daqui a pouco tocava Brian Ferry, tocava Gracie Jones, tocava Doors, entendeu? Então era tudo misturado, você não tinha segmentação de som. Uma outra coisa também muito legal foi assim, nós promovíamos muitos sorteios lá, né? Eu desci pro litoral e junto com o Edson lá do front, nós resolvemos desenhar uma prancha de surf do front. Tinha o logo do front, super bonita a prancha, o cara fez a prancha. E nós resolvemos levar pro front e sortear. Como a gente sorteava várias coisas durante os sábados, e aí nós sorteamos essa prancha, né? Então fomos lá pelo sorteio. Aí o rapaz que chegou lá pra gente falou, pô, eu ganhei, mas eu não posso levar a prancha porque eu tô escondido aqui do meu pai e da minha mãe, então eu não vou poder levar a prancha. E o cara tinha ido escondido do pai e da mãe, isso acontecia direto, de gente escondida pra lá. E o Jazz and Blue era uma casa que trazia uma proposta diferente para a ABC. Ele tinha todo um charme mesmo, como digamos hoje tem o Bourbon Street, tá? São Paulo. O Jazz and Blue trazia isso naquela época. Só que eu não gostava, na época eu não jazz, foda-se, eu queria quebrar o trompete, eu não curtia jazz, eu curtia rock, queria guitarra, peso, barulho, bateria, tac, tac, tac. Mas era legal o Jazz and Blues. O pessoal tinha mais uma moeda. Era um bar super bem ajeitadinho, decorado, personalizado. E bandas só que tinham a ver com a proposta do bar. Não tinha banda que... vamos colocar banda cover para chamar público. Não tinha essa história. Era banda de blues, banda de jazz. E não tinha... Era fiel, era um bar fiel. Eu já fui barrado por causa da minha idade. Então eu lembro que assim, eu até fiz amizade com um dos seguranças, em que eu ficava na mureta assistindo, e assim, quando faltava 20, 30 minutos para acabar o show, ele falava para mim, olha, entra aí rapidinho, vai lá rapidinho, assiste, e ó, não bebe nada, hein? Assiste e vai embora, sai correndo, né? Porque tinha assinatura do Buddy Guy na parede do Jazz and Blues, como várias outras assinaturas. De caras do meio do blues que foram lá, caras de peso, né? E o Fábio, que era o dono, eu vivia falando pra ele, ei Fábio, deixa eu assinar essa parede aí, né? Quando é que você vai deixar eu assinar? Ele virava pra mim e falava assim, não chegou a hora de você assinar ainda. E eu ficava ali, né, me mordendo por dentro, louco de vontade de assinar aquela parede, né? É um português, ele é empresário do ramo de alimentício, ele fazia chocolate, e ele mudou completamente a casa, mudou. E aí eu sei que o Vitor... ele chegou e falou pra mim assim, rapaz, inclusive aqui tinha uns vândalos, um tal de Buddy Guy, um tal de Charlie Musselwhite, esses caras assinaram e escreveram todos uns vândalos na minha parede. Eu mandei tirar fora. Aí falei, Vitor, você tá louco? Cara, isso daí é a história do blues no ABC, cara. Meu, Buddy Guy, olha só, o Buddy Guy é esse cara, assim, assim, assim. Cara, Charlie Musselwhite, assim, assim. Bicho, blues etílicos, Irmandade do Blues. Cara, você estragou, assim, a história, cara, do blues. Aí ele ficou desesperado. Porque o cara pintou a parede que tinha assinatura do Buddy Guy. Que tinha assinatura de várias outras feras do blues, Charlie Musselwhite. E o cara pintou e começou a pedir para todas as bandas assinar. Eu virei, porque um dia eu fui tocar lá, o cara, ô Vasco, você pode assinar a parede lá? Eu falo, me desculpa, cara, mas eu não tô afim de assinar a sua parede, cara. Não foi nem como um preconceito, mas foi mais como uma atitude de, pô, meu, o cara pagou a assinatura do Buddy Guy, mano, e vem pedir para eu assinar. E o engraçado disso tudo, ele gostava tanto da gente, de blues, de rock and roll, ele era um cara assim que gostava, né, do gênero. Ele montou um cardápio da casa com os lanches com o nome de cada uma das bandas, né? Então, para cada banda tinha um
um lanche, né? O meu era pão com ovo, eu tinha sacaneado ele. E ele colocou lá, era o Carnabluzeiros de Sarja. Pão, salada, ovo, alface, era um pão barato. Naquele tempo lá tinha poucas casas de rock and roll, né, aqui na área. Então, quando eu abri aqui, agitou muito, né? Porque tinha poucas casas, então no Lollapalooza, na época que eu abri aqui, o bicho pegou mesmo, hein? Era uma multidão de gente, hein? A rua fechava. O Lollapalooza, ele foi assim interessante, porque no Jazz in Blues eu não tinha dinheiro para tomar um goró no Jazz in Blues, porque era caro, eu ia beber no Lollapalooza, né? Então ali era esse esquema, era o final da balada, né? Eu ia curtir o blues e aí depois eu ia relaxar. Aí eu ouvi rock and roll. Naquela época, quando chegava em 95, 96, quando chegava sexta e sábado, era muita loucura, era muita gente. A casa não suportava aquele pessoal, né? Então o pessoal ficava na rua, porque era muita gente. Então, chegava final de semana, tinha um telão de 6 metros na rua, que rolava clipes, entendeu, de rock. E quando chegava final de semana era muito complicado, porque era gente demais. No interior de São Paulo vinha muita gente, de Suzano, São Miguel Paulista. E então era tudo quanto era gente frequentava aí, entendeu? Então ali eu já vi, nossa, para te falar assim, sabe, a maioria que desponta dentro do cenário rock and roll já passaram no Lollapalooza, né, em Santo André. E eu posso dizer que eu já vi uma boa parte deles lá, bem no começo de carreira, carregando equipamento. Mas eu fiz muitos festivais, todos os anos em setembro eu faço meu aniversário aí na rua, coloco 12 bandas de rock and roll, carne de churrasco pra galera de graça aí. Pope, Almeida, Black Sabbath. E começa meio-dia, vai até meia-noite, né? E a gente põe 12 bandas aí na rua, fecha a rua e faz o rock and roll pra galera na faixa. Tem várias bandas que tocam aqui, tocam em São Paulo. Tem a Casa do Rock, que toca em São Paulo direto lá no Bexiga. Tem Menor também que toca aqui, toca em São Paulo direto também. Futuro do rock Santo André? Futuro do rock? Que futuro? Eu não tenho nem presente. Como é que vai ter futuro? Você acha que o rock tem presente em Santo André? Olha, eu acho que a música, ela... Pode parecer chover no molhado, o clichê, claro, a música ela é atemporal. Mas eu não tenho sentido nos últimos anos nada de novo. Começou quando você olha em retrospecto, parece que é cíclico isso, né? Tem um momento em que aparecem as bandas, uma coisa muito fértil, de repente parece que fica estéril o terreno e de repente sobe de novo. Eu acho que nós estamos vivendo um momento mais... E um pouco de falta de criatividade ou de novidades, mas eu acho que para 2020, 2015, deve ter algumas novidades por aí. Eu vejo a nova geração limpando ainda a sujeira antiga, principalmente da ideia e da relação em que quem toca blues é cachaceiro, quem toca blues é vagabundo. Então, assim, tem muito disso ainda, né? E eu consegui, pelo menos, fazer a minha parte, que foi manter a qualidade musical de muitos músicos, né? E hoje eu tento agregar os jovens, né? Tem muito músico novo, né? Novato, que tocam comigo, né? E eu acho isso, assim, super... sabe, para mim é até uma forma de manter realmente essa tradição de passar o bastão, porque eu sei que eu vou morrer um dia e vai ter que ter alguém segurando, né, continuando a história, né, do blues brasileiro. E até, né, por conta do blues do ABC, né, por que não? Porque o ABC realmente foi um berço importantíssimo para o blues, né, aqui no Brasil. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Sinto muito, baby, mas não pode ser. Moro em Santo André,
se eu perder esse trem. Pam, 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 sai agora, 7h30. Pam, pam, só amanhã de manhã.